eu vou te mostrar o passo a passo real para você conseguir ter sua leitura do preço. Uma leitura simples, uma leitura funcional, né? Você entender a maneira que o preço se desenvolve, a maneira que o mercado trabalha. Tá vendo essas movimentações aqui, esse sobe, desce? Galera, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Pô, por que que o mercado bateu nessa região e caiu? Por que que o mercado bateu nessa região e subiu? Por que que o mercado bateu aqui e subiu? Bateu aqui e caiu? Tudo tem um porquê. E muitas vezes, se a gente não entende o preço, se a gente quer operar só em cima de média móvel, se a gente quer ancorar só em cima de regras de coloração, a gente não vai entender o que o preço está falando. Então, lá atrás, se eu tivesse o conhecimento de hoje, eu já teria ido em busca de aprender a movimentação do preço, um método que fosse funcional, que você fosse entender o preço, mas que fosse simples de ser aplicado, porque eu tinha muita dificuldade lá atrás, que as explicações, as termologias eram sempre bonitas para querer impressionar as outras pessoas e isso deixava mais complicado a maneira de ler o gráfico. Isso deixava cada vez mais complexo para um iniciante, por exemplo. Eu lá atrás eu era um iniciante, tinha assim conhecimentos isolados, mas eu era um iniciante, eu não sabia o que fazer, né? Então, se eu pudesse e eu tivesse alguém para me passar esse conhecimento, por exemplo, como é o método CPGR hoje, é o que eu mergulharia de cabeça. Aprender a ler o preço. O que, que o método CPGR faz? O método CPGR é um método que eu desenvolvi. Ele faz com que você consiga entender essas movimentações aqui, ó, esse zigue-zague, ó, aonde comprar, aonde vender, por que vender. Essas perguntas são as perguntas que mais ecoam na cabeça das pessoas quando elas estão operando. Aonde que eu vou comprar? Aonde que eu vou vender? Aonde que o mercado tá? Será que é uma região de trade? Será que não é? Essas perguntas, elas são cruéis na cabeça de quem está no início ou de quem ainda não tem resultado. Outra coisa, eu jamais negligenciaria o gerenciamento de risco. Eu cometi muito esse erro lá atrás. Tipo, eu tinha um gerenciamento de risco onde eu poderia perder, por exemplo, R$ 150 no dia. E aí o que que acontecia? Às vezes eu conseguia ali 1, 2 dias seguir, só que no terceiro dia eu tomava um stop e isso não entrava na minha cabeça. Eu não achava que isso era normal. Eu pensava que tomar stop era porque eu estava errando. E isso por muito tempo foi difundido na cabeça de vocês aí na internet. Pessoas surgiram falando que não tomavam stops há não sei quantos anos. Isso fazia com que as pessoas, quando elas tomavam stop, elas achavam que o problema era elas. Então elas queriam recuperar. E nessa de recuperar, muitas vezes o que acontecia? Um stop que era para ser de 150 virava um stop de 500, de R$ 600. Ou seja, era um stop que ele aumentava, dobrava ou triplicava. E isso me prejudicava no resultado final, porque aí eu precisaria, por exemplo, de 3, 4 dias para poder recuperar esse resultado. Hoje isso não acontece. Hoje, se eu tomo um stop hoje, por exemplo, amanhã se eu sair bem, eu já eliminei esse loss. A gente não tem, a gente não deveria ter essa percepção de recuperar. Mas se hoje eu sair mal, amanhã eu vou bem, eu já recuperei. Ou então, hoje amanhã eu fui mal, se eu tiver 1, 2 dias, eu já tô à frente também. Eu não preciso de 2, 3, 4 dias para recuperar um dia aonde eu fui mal, entende? Por quê? Por conta do gerenciamento de risco. Eu também cometia muito erro de deixar o meu emocional dominar as minhas ações. Eu tomava um stop e aí quando eu ia assumir uma outra operação, eu ficava travado. Eu não conseguia abrir o trade. Por quê? Porque no meu emocional, no meu psicológico, eu pensava, eu vou tomar outro stop. Tipo, vendi aqui, tomei stop. Aqui tá dando venda, eu não vou vender aqui de novo, porque eu acho que eu vou tomar stop. Isso fazia com que eu perdesse excelentes oportunidades, oportunidades essas que fariam com que eu iria eliminar aquele loss anterior e eu ainda ia fechar positivo. E depois, sabe o que acontecia? Aquela famosa dor de cotovelo. Eu ficava me culpando. Por que que eu não entrei? Por que que eu não assumi essa operação? Se eu tivesse entrado no trade, eu teria recuperado. Se eu tivesse entrado no trade, eu teria saído com o alvo final. Outro erro que eu cometia muito, voltando à questão do método, né? Eu não tinha um método definido. Eu operava de várias formas. Eu tinha indicador no meu gráfico, eu tinha regras de coloração,
Eu tinha base de setups que eu via na internet procurando setup para operar mini índice, setup para operar mini dólar. Galera, esse é o principal erro que eu vejo as pessoas cometendo. Cara, você precisa de um método, você precisa de uma metodologia. A primeira coisa para você pensar em trabalhar nesse mercado aqui é ter uma metodologia, ter um método. E de preferência, que esse método seja simples, porque se for algo complexo, você vai ter muita dificuldade de colocar em prática se conseguir colocar em prática. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou começando, né, a estudar um pouco mais sobre pesca esportiva. Eu sou um iniciante completo nisso. Né? Existem vários tipos de isca, isca de superfície, isca de meia água, você tem shed, você tem jigs, é uma infinidade de coisa. Para um tipo de isca você tem que trabalhar de um jeito, com um toque de vara, outro você tem que trabalhar de outro jeito. Cara, é uma infinidade de coisa. E isso deixa a pessoa perdida. É o que acontece quando o iniciante entra no day trade. Você tem 1 milhão de coisa, cara. Você tem análise técnica, você tem o price action. Antigamente falava-se muito também do fluxo, né, do tape reading. Hoje as pessoas já vêm com outra linguagem de smart money. E é isso e aquilo. O iniciante é igual eu tô hoje na pesca esportiva. Meu Deus do céu. Que é isso? Por onde eu vou? E aí, o mais engraçado eu vejo um vídeo ou outro na internet e vou praticar, eu vejo os caras lá fazendo os movimentos, né, do trabalho da isca, e aí eu vou fazer lá, não é nada igual, entende? Tipo, a gente olha o negócio, acha que é fácil, mas na hora que vai aplicar é muito complicado. Eu tô só fazendo essa comparação porque hoje eu me encontro em um total iniciante nessa questão da pesca esportiva. E você às vezes é um iniciante, um intermediário, e mesmo assim você se encontra nessa situação. O que te falta é uma metodologia. E não tenho certeza, que o método CPGR, ele encurta muito o caminho da pessoa até a consistência, porque ele é simples de ser aplicado. Você tem os pontos. O que é uma tendência de alta? É isso, isso e isso. O que é uma tendência de baixa? Isso e isso. E uma consolidação? Isso e isso. Identifiquei que eu estou em uma tendência de alta. Aonde eu devo entrar? Aqui, aqui, aqui. O que eu devo aguardar? X e Y. O que é uma tendência de baixa? Isso, isso e isso. O que eu devo aguardar? Y e Z. Entendeu? Ou seja, não é algo que é um turbilhão de coisas assim. Igual, por exemplo, na pesca esportiva. A isca de meia água, como é que você trabalha ela? Isca de superfície. Aí você tem os shed, você tem os jigs, você tem isso, você tem aquilo outro. E você trabalha de um jeito. Aí você tem que analisar as estruturas daquele local. Você tem que ver que tipo de peixe que está ali naquele lugar para você usar a isca específica para ele. Cara, eu tô com a cabeça desse tamanho. É a mesma forma você aí com day trade, cara. Né? Você não tem um método. E é isso que dificulta muito o seu progresso nesse mercado especificamente. E aí, para finalizar esse vídeo aqui, eu não vou te cobrar nada, eu não quero nada de você. A única coisa eu te peço para você me siga lá no Instagram, @ShotScalperTrades, porque lá você vai conseguir aprender um método operacional que ele já é validado e que realmente vai te transformar em um trader consistente no mercado financeiro. E se inscreve aqui também, porque obviamente eu trago conteúdos toda semana para poder te ajudar, para poder fazer com que você não fique com a cabeça gigante igual eu estou na pesca esportiva. Eu tento direcionar ao máximo os caminhos que você deve seguir para que você consiga ter êxito nesse mercado. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!